Dados importantes. Ó, vamos ver só alguns dados, isso aqui é um subsídio que não está aí no vídeo, tá? Alguns dados importantes. Você sabia que a doença do mundo hoje é emocional? A doença do mundo hoje, maior. E outra, olha aqui, doenças emocionais, nós vamos ver mais para frente, elas trazem câncer, gastrite, pressão alta, síndrome, diabetes e tantas outras coisas. A doença do mundo hoje é emocional. 87% das demissões nas empresas são causadas por instabilidade emocional. Tá? Sabem executar suas tarefas técnicas, mas não tem estabilidade emocional. A pessoa é inteligentíssima, é super inteligente, mas ele não para 1 mês, 3 meses na empresa porque ele não tem estabilidade emocional. E se acontecer alguma coisa lá, ele grita com o camarada que foi repreender ele, ou aconteceu alguma coisa lá que saiu do controle dele, ele descontrola também. Já viu alguém assim? Isso acontece também no âmbito, já que nós estamos aqui no curso de teologia, da igreja. Você já viu pessoas que eles são muito inteligentes? Você fala, puxa, aquele camarada prega, mas já passou pelo menos por umas 5, 6 ou 10 igrejas. Eu conheço pessoas que ele toca bem, ele canta bem, ele prega bem, é um expert na Bíblia, e até não tem problema assim, ele adulterou, ele mentiu, não, mas ele não para na igreja. E hoje, eu acho que a pior coisa que tem também, que está acontecendo nas igrejas, são pastores que não têm capacidade de pastorear um rebanho. Por isso que as igrejas estão vazias. Também. Tem capacidade emocional. Emocional para... Aí ele espanca a igreja está cada dia mais vazia. Você conhece algum assim? Não. São Paulo, graças a Deus, não é o seu caso, você aprendeu muito bem, pessoal. Mas essa busca aí por uma igreja, talvez não esteja em busca de uma perfeição. Também, mas por quê? Também, mas a maioria dos casos é relacionamento. Ele vê o que o outro vai falar assim, esse camarada aí é errado. Então não vai ter alguém que está errado. Qual empresa que você não vai ver alguém agindo errado? Qual família, né? Às vezes dentro da família você vê, alguém na família que tem 7 irmãos. Um deles, já ouviu falar da ovelha negra? Existem umas 2, 3, né, Ângela? Então família, e se você não soubesse, o que você faz? Muda de igreja? Vamos mudar de casa, por causa disso. Vamos mudar de cidade. Vamos mudar de emprego. Você não vai parar em emprego nenhum. Vamos mudar de igreja, você não vai parar em igreja nenhuma. É a mesma coisa assim, eu falo pro senhor, aquela pessoa, aquele cara lá é super inteligente, mas ele é burro. Exatamente. Ele é doente. Em alguma parte, exatamente. Então o que acontece? Nós temos que aprender a lidar com o ser humano. Vai ter pessoas de tudo quanto é tipo. Tem pessoa que é chato mesmo, não tem? Tem. Nós temos livraria, eu vou falar a verdade pra você. Tem gente que é chato, meu irmão. É chato. Mas você tem que aprender, na maneira do possível, tentar lidar com o ser humano. Você sabia que 1 trilhão de dólares são gastos globalmente por causa de problemas mentais e emocionais por ano, tá? 1 trilhão de dólares. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Hoje mesmo eu tive que lidar com uma pessoa ansiosa. Eu falei, varão, calma, faz assim que vai ser. Eu queria fazer para esse final de semana. Falei, mas se fazer esse final de semana não vai dar certo, você vai ter mais prejuízo, daqui 2 semanas vai ser melhor. Não, a ansiedade, né? Pessoas ansiosas, parece? Ele compra um negócio na internet, fica olhando todo dia se chegou. Eu conheço um pastor que ele começou a fazer um buraco na cabeça para ele comprar um tablet. Eu falei, para de cutucar, que eu estou esperando o tablet chegar. Eu pus uma fita na cabeça dele para ele parar de cutucar, testa, né? A ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do planeta, tá? Somos o 5º país em depressão no globo. Só perdemos para a Ucrânia, Austrália, Estônia e Estados Unidos. Essa aula é importante para nós ou não? Demais. Ninguém está livre da depressão não, tá? Eu nunca vou ter depressão. Eu conheço muita gente que disse que nunca ia ter depressão e entraram em estado de depressão. Pastores que pregavam
que chegavam a dizer que depressão era do diabo. Tá? Que teve um que se matou, vários que se matou, teve outro que estava para pular de cima da ponte, chegou alguém, outro que estava para se enforcar e chegou alguém. Tá? Então nós vamos ver muito sobre a depressão também. Inclusive nessas aulas eu vou trazer um psicólogo, pastor psicólogo, numa das aulas. Você vai poder tirar muita dúvida com ele, tá? Formado em psicologia, pode tirar. Pastor, eu perdi um cunhado do ano passado. Acho que até conhece ele. Ele se matou por depressão. Sim, até conhece. Vamos lá. E a cada 45 minutos há uma tentativa de suicídio no Brasil. Quantos minutos? 45. Uma tentativa de suicídio. Certo? E a cada 3 segundos. Quantos segundos? 3. Só quanto nós estamos aqui, ó. Quantas pessoas já não morreram no mundo? A cada 3 segundos uma pessoa se mata no mundo. Essa é a média estatística. Só nesse momento que nós estamos aqui, quantas pessoas já não morreram? No mundo, tá? E 1 milhão de suicídios por ano no planeta. Ok? Bom, a OMS diz que o suicídio é a 3ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. 29 anos, perdão. E a 7ª causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos. É um caso sério. Bom, aproximadamente, você sabia que aproximadamente 90% dos atendimentos pastorais, eu disse agora há pouco, são emocionais e 10% espirituais. Há muitos problemas emocionais, até mesmo dentro das igrejas, que não são tratados. Sim ou não? Isso é demônio. Isso é capeta. Tudo na conta do capeta. Entendeu? Isso aí, ó, é o demônio. Está endemoniado. Porque a pessoa está agindo, às vezes ele teve um abalo emocional, né? Ele está abalado emocionalmente e se descontrola. O ser humano pode acontecer isso, porque ele está abalado emocionalmente, ele pode ficar nostálgico, trancado no quarto, ou ficar agitado. E qualquer pessoa que mexe com ele, ele já acha que está falando dele, ele está abalado e a sua estrutura está abalada emocionalmente. E aí a pessoa vai, demônio. Você está endemoniado. E às vezes não é. A gente tem que ter discernimento, tá? Hoje muitos desvios de caráter são jogados na conta do diabo. Não é ou não? Mas chegou um moço uma vez, eu dirigi uma igreja lá em Santa Rita, um ministério lá. Chegou um moço e falou, irmãos, queria que vocês orassem por mim que hoje prenderam minha moto. O diabo sujo, o imundo do diabo usou um policial lá para prender minha moto. Foi culpa dele, né? Só porque eu estava sem carta e com o documento da moto atrasado. É o diabo. Hã? Posso fazer um adendo em relação à depressão? Eu venho de uma família que tem alguns processos depressivos. Meu pai, né, já tentou o suicídio. E eu vejo o seguinte, eu acredito que a depressão ela é uma questão química do cérebro, tem vários estudos, eu compreendo isso. Mas eu também acredito, nessa situação que eu vivi, que eu acho que era uma brecha. A depressão também. Espiritualmente, para a pessoa poder sapatear mesmo ali no cérebro. Ali, a depressão, ela tem várias linhas de depressão, tá? Vou falar 3 aqui, que senão vamos falar mais para frente. Mas, por exemplo, existe a depressão pós-parto, a depressão traumática, ele só perdeu um parente, alguma coisa que fugiu do controle dele, e tem a depressão espiritual também, tá? Que é demônio. Então a gente tem que saber distinguir qual quadro que é aquele tipo de depressão. Não pode jogar, que eu falo, não pode jogar tudo nas costas do demônio. E também de um quadro de trauma. Por exemplo, um pastor que tomou 2 caixas de comprimido para se matar, fiel a Deus, servia a Deus fielmente, ou tomou veneno, tomou soda cáustica, tomou soda cáustica, ele ficou quase sem o estômago para tentar se matar. E não é uma pessoa que acreditava que suicídio era mas tentou se matar. Ele teve um abalo emocional muito forte que fugiu do controle dele. Tá? Não, mas se ele tivesse morrido, ele ia bom.
Eu creio nesse caso, que ele tenha ido para o céu. Nesse caso. Porque o problema dele era patológico, não é um problema espiritual. E eu acredito que muito pastor que se matou, se enforcou, tirou a sua vida, por estar abalado emocionalmente, acabou fazendo aquilo. Eu entro na sugestão da moça ali. Porque assim, a gente tem opções hoje. O próprio Deus deixou isso. A inteligência humana para se desenvolver os médicos, os psicólogos, sim, os drópicos, né? Concordo. Mas, Rose, por ignorância, por exemplo, você sabe que muito pastor hoje, ele não tem coragem de aconselhar para o psicólogo, acho que nem deve. Antigamente até, Rose, quem ia de psicólogo estava endemoniado, era louca, pessoa louca só. Quem procurava um psicólogo na década de 90, foi no ano 2000 agora mesmo. Só quem é louco procurava um psicólogo ou um psiquiatra. Tá? Hoje a gente vê que não é bem assim. A gente estudando mais a fundo, mais a sério, a igreja dando mais atenção que nessa matéria sendo incluída, a gente vai chegando à conclusão que o negócio é um pouco diferente daquilo que nós imaginávamos. Pastor, também tem assim, a ansiedade, né? A ansiedade a gente tem que ter, né? Porque certos cuidados. E tem a TAG, que é uma doença patológica. Sim. Também, né? Eu vou trazer alguém para falar de ciência aqui, tá? Aí ela vai te trazer mais informações científicas a respeito disso. E espirituais também. Ok? Mas, irmãos, existem quadros clínicos patológicos que por falta de um medicamento. Tá? Pessoa, por exemplo, que faz um tratamento psiquiátrico. Ele deixa de tomar o remédio. Ou ele deixa de tomar o remédio, ele se descontrola mentalmente. Mas está endemoniado? Não, ele está com um problema patológico. Talvez até mesmo com todo remédio. Determinado tipo de remédio que traz uma alucinação na pessoa, alguma coisa desse. Ele foi lá e se matou. Então, é um problema patológico. É um problema diferente de estar endemoniado, estava fora de si. Pastor, o senhor falou aí, né? Assim, eu acho que não pensou aí. Um pastor que botou a corda no pescoço e se matou. Não é possível que ele foi salvo, porque ele botou uma corda no pescoço. Sim, mas ele estava fora, em alguns casos, vou dizer alguns casos aqui, às vezes ele estava fora de si, mentalmente, totalmente desestruturado, psicologicamente. Mas é uma coisa assim que a gente pode acreditar, não é uma coisa que pode ser que sim, pode ser que não. Sim, aí eu estou dizendo de uma pessoa, eu estou referindo aqui a uma pessoa mentalmente fora de si, com um medicamento que não fez efeito ou que fez um efeito contrário, tá? Que ele não está em si. Ele não está em si. Então, quer dizer, ele não está fazendo isso de sã consciência. E Deus vai saber julgar isso muito melhor, porque ele sabe de todas as coisas. Com certeza. Então eu não tenho essa posição. Porque se a gente falasse, no caso tipo do pastor, dessa pessoa que sempre pegou suicídio, sim. Aí a gente, a pessoa morreu. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não pode ser uma coisa que pode ser falado. Eu acho que foi, porque senão aí abre uma brecha para depois. Bom, primeiro que em qualquer caso a gente não pode julgar ninguém, né? No que a Bíblia fala, não julgueis para que não seja julgado, é justamente com relação à salvação. Eu posso julgar o irmão? Posso. A Bíblia manda eu julgar o irmão. Manda eu julgar a profecia, julgar se ele é de Deus ou não. Agora eu não posso julgar se ele foi salvo ou não. Aí nesse não julgueis para que não sejais julgados. Tá? Eu vou julgar se o irmão foi salvo. O único que pode julgar se nós somos é Deus. Mas Deus manda julgar a profecia, Deus manda julgar a atitude do irmão, se ele está agindo conforme a palavra de Deus ou não. Isso nós temos. Mas julgar se ele foi salvo ou não, isso só Deus. E quando a gente passa a entender um pouco mais do que é uma depressão, tá? Que é uma doença, depressão é doença, gente, é patologia. Tá? Doença é uma... O câncer não mata? A depressão pode matar também. É um descontrole da mente, que a pessoa não tem mais controle sobre a sua mente e ela acaba fazendo coisa. Você já viu o caso de pai que matou o filho? Depois que ele volta em si, falou: o que eu fui fazer? Depois tentou se matar por ter matado o filho. Ele queria ter feito aquilo? Há casos que não.
Tá? E não só isso, em tantos outros casos. Agora, há casos que a pessoa foi lá e conscientemente resolveu tirar o cabo da sua vida, e alguns tentaram tirar cabo da sua vida, que é o que eu te falo para você, tentando resolver um outro problema. Eu vou tirar porque eu vou parar de sofrer. O que você vai falar? Eu tenho um médico amigo meu, e ele falou, eu perguntei a respeito de depressão para ele falou assim que existe a depressão espiritual, mas existe a física também. Isso, ele falou assim que acabamos de falar, pode ser chegou depois da... falta de uma determinada vitamina, de um certo alimento, e isso pode causar uma depressão. A falta de vitamina B12, por exemplo. A B12, mexe com os neurônios e tudo mais, e pode trazer um problema patológico também, tá? Pastor, mas nós vamos estudar mais apoio. Eu vou fazer aqui duas perguntas. Se a depressão, elas são vários ramos, ela sai do tronco, né? Um só. Sim. E eu já passei por uma depressão porque eu abro um açougue lá em Tambaú, não deu certo, eu falei, fiquei louco. Mas daí foi uma neurônio queimado, né? Ansiedade demais. Não consegui pagar as contas, e aí tem minha família, tem meus filhos, tem tudo lá em casa, eu me trancava no quarto e ficava com o lugar fechado. E você se trancou dentro de um quarto? Eu me fechei, sabe? Eu ia pra minha filha chorando, eu chorava também, aí foi aquela loucura. Aí eu cheguei na conclusão que a gente é um jogador de xadrez. E quem joga xadrez contra nós é o próprio diabo. Só que quem dá estratégia para nós vencer esse jogo é Deus. Entendeu? Com certeza. O que assim, no meu ponto de vista hoje, por eu ter passado por isso. Eu concordo plenamente. Por eu ter passado por isso. Eu acho que assim, o melhor remédio para todos os ramos depressivos seria a Bíblia. Por isso que nós estamos tratando a psicologia à luz da Bíblia. Para a gente conseguir manter o controle, entendeu? Porque você vê, se a gente perguntar aqui, quantos que tem leitura diária da Bíblia? Pouca gente. E a depressão seria como assim, ó, sabe o que eu vejo? Né, Wesley? Estou vendo o Elis aqui, de uma matéria que ele não fez ainda, que já formou no IVAD. É isso aí. A depressão é como você pegar um bar. Isso foi um psiquiatra que falou para mim. Eu estou passando o que me passaram dentro da ciência. É como você, ilustrando, é como você pegar um bar, chega num porto e enche de caixa, pastor Paulo. Aí você vai no outro porto, Davi, e enche mais um tanto de caixa essa. Aí vai no outro porto e coloca mais um tanto de caixa. O que vai acontecer com esse barco? Ele vai afundar. Se você não descarregar esse barco, ele teve uma sobrecarga, você passou por uma sobrecarga, uma carga que seu barco não estava preparado para passar. Entendeu? Agora você imagina uma pessoa sendo bombardeada com 3, 4 problemas desses. Principalmente um pastor. Aí o que acontece? Pode entrar num quadro, pastor, depressivo. Eu aprendi com um pastor e ele me ensinou que nem toda doença é demônio, mas todo endemoniado é doente. Com certeza, isso concordo com o senhor. Nem todas as pessoas às vezes estão com certos problemas, a gente não pode levar para o lado e dizer, não, isso é demônio. A gente precisa ter sabedoria e procura ter discernimento. No modo da pessoa falar, no jeito da pessoa, você tem discernimento se a pessoa está endemoniada ou se não está. Um dia eu fui numa irmã. Você vai completar? Pode, sim. Não, pode completar. Eu tive casos, teve alguns casos, mas teve 2 casos que foi mais complexos. Tem um irmão que ele saiu para se jogar na frente de um caminhão. E por um acaso ele parou lá na igreja. Por um acaso, parou lá na igreja. Aí ele foi conversando comigo, conversar, falaram do jeito que a gente ia falando ali, orientando pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus pode ser liberta pelo conhecimento da palavra. Com certeza. Ele
voltou para a casa dele. Uma terceira vez que ele foi lá conversar comigo, aí ele falou que a primeira vez que ele parou lá, o destino dele era tirar a vida mais, eu não da palavra. Agora, o assunto que ele falou, se eu jogasse, dizendo assim, isso é demônio que está fazendo isso e tal, completado a morte dele. Por exemplo, eu fui numa casa de uma irmã, quando a gente joga tudo nas costas do demônio, lá em Santa Eudóxia, há muitos anos, quando eu estudava no colégio agrícola ainda, ela chegou, ela uma igreja, não vou falar o nome aqui, aquelas igrejas que tudo é demônio mesmo, sabe? E aí chegou lá, porque o capeta, não sei o que lá mais, hoje eu levantei e o vento varreu o quintal, o capeta foi lá e... Aí ela foi catar uma latinha de sardinha, a latinha de sardinha caiu no chão, falou, demônio, viu, derrubou a latinha aqui de sardinha, aí abriu a sardinha e falou, você vai querer sardinha? Eu falei, não, mano, tá cheio de demônio isso aí, eu não vou querer isso aí. Por que demônio pra ela? Eu falei, vou comer sardinha com demônio agora. Porque caiu a latinha da mão dela, foi o diabo que derrubou a latinha da mão dela, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Lembra da historinha que eu contei? Que a mulher estava deitada, o marido chegou em casa, viu a mulher deitada no sofá com o braço tendido, fritando um ovo. Assim, esticado no fogão assim, mas deitado no sofá, fritando um ovo. Aí o marido chega e fala, quanta preguiça, só pode ser o diabo um negócio desse. Aí o diabo dá uma cutucada, é uma ilustração, né? Cutuca uma mulher e fala, não põe eu no meio disso aí não, que até eu não tô assustado com tanta preguiça. Assim. Nem eu tô acreditando que isso aí pode ser verdade, né? Pastor, o que falar da mente do homem que traiu o Salvador? E traiu o quê? Judas. Judas, o problema de Judas qual foi? Pedro errou, não errou? Judas também errou. Mas qual a diferença de Pedro para Judas? Judas teve remorso e Pedro teve arrependimento. Pedro se arrependeu, Judas teve remorso. E o remorso que caiu dentro do coração de Judas, que ele não se perdoou, né? Porque o problema maior, às vezes, não é Deus nos perdoar, é nós não nos perdoarmos. Então aquilo causou quem, Judas? Depois, o momento que ele deixou aquele remorso entrar, o diabo aproveitou aquela brecha e entrou. E a Bíblia fala que o diabo entrou em Judas e Judas foi e se matou. Então Judas deu lugar para o diabo. Sabe qual é o problema, irmão? Vamos dar um exemplo aqui. Você errou. Tá? Vamos falar isso mais para frente detalhadamente. Mas você errou. E foi, dobrou seu joelho e pediu perdão para Deus. Se arrependeu. Aí você levanta, você fez algo terrível mesmo. Você fez algo terrível. Você fala, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Aí você vai lá e pede perdão, chora, pede perdão. Aí você levanta e fala assim, mas eu não sinto que eu estou perdoado. Já aconteceu isso com você? E você acabar de orar e não se sentir perdoado? E eu já vi irmão dizer para mim, pastor, eu pedi perdão, mas eu sinto que Deus não me perdoou. Vai. Irmão, a tua alma é enganosa. Cuidado com a tua alma. Duas coisas você tem que tomar cuidado, com a tua alma e com tua carne. A alma, eu não sinto. Veja bem, mas a palavra de Deus diz em 1 João 1,9, filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm para com o Pai um advogado. E o sangue dele te purifica de todo pecado. Se você se arrepender do seu pecado e pedir perdão, o sangue dele te perdoa de... Aí você ouve essa palavra e diz, eu não me sinto perdoado. Você vai ficar com o seu sentimento ou com a palavra de Deus? Você vai dizer, não, eu não me sinto perdoado, ou vou tomar posse da palavra e vou dizer, não, a palavra de Deus diz que o Senhor me perdoou. Então você está pisando no sangue. Você está deixando de dar crédito para a palavra, para dar crédito para os seus sentimentos. Guarde uma coisa que eu vou dizer aqui, vou repetir várias vezes nessas aulas aqui. Guarde uma coisa, a sua carne, Gustavo, Davi, Marcelo, nunca se converte. Você sabia que a sua carne nunca se converte? Ela nunca vai se converter.
Você vai morrer com ela não convertida. Você sabia disso? Ela não se converte nunca. Por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 23 diz, olha, você tem a carne e o espírito, e os dois guerreiam entre si. O espírito para você fazer a vontade de Deus, e a carne para fazer a vontade da carne. E aí, quem que você vai alimentar mais? Qual que você vai dar atenção? O que você vai alimentar? Aquilo que você alimentar mais vai vencer dentro de você. É por isso que a Bíblia diz, quem está na carne não pode agradar a Deus. A Bíblia fala o quê? Que você não pode andar na carne, mas andar em espírito. Então você não pode andar pela sua carne. Se eu for andar pela minha carne, o que a minha carne queria estar agora? Deitado. Alguns carnaval, quem gosta, carnaval, né? Prostituindo, bebendo, jogando para quem gosta. Ia estar fazendo o que a carne gosta. Mas você tem que guerrear contra a sua carne. A sua carne nunca se converte. Ela só vai se converter mesmo no dia do arrebatamento, que ela vai ser transformada. Por isso que não pode subir para o céu com essa carne. Se subir com o céu com essa carne, você vai brigar com todo mundo lá no céu. Você vai arrumar rolo com todo mundo lá. Então ela tem que subir transformada. Ok? Senão... O senhor disse que são 3 tipos os tipos de depressão. Mais, né? As mais comuns, até, né? É. Então eu acredito que meu pai, ele nunca se sentiu perdoado por Deus e ele nunca achou que eu o perdoei de verdade, porque ele faleceu de depressão e eu fui do casamento da minha mãe, eu era o primeiro filho dele, mas não de sangue, e eu tenho mais 2 irmãos, meio-irmãos, e eu apanhei muito, se eu falar aqui podem achar até que é mentira, então não vou entrar nesse mérito, mas eu fui muito judiado por ele. Depois que ele viu que eu constituí família, mulher, que eu cresci, porque assim, todo mundo tem o seu tempo para que algo aconteça na vida, né? Uns acontecem mais rápido, outros acontecem mais devagar. Quando ele me via em reuniões de família, janta, almoço, ele ficava olhando para mim, chorava e me pedia perdão. Eu falei assim, pai, o senhor está perdoado, eu não tenho nem raiva do senhor pelo que o senhor fez comigo, não precisa nem pedir perdão. Você o perdoou, provavelmente Deus o perdoou, mas ele não se sentia perdoado. Aí ele trabalhou a vida toda na Cena Porto Ferreira. Ele conhecia a Bíblia? Eu não falei para o senhor dos livros de teologia e mais, ele conhecia a Bíblia. Olha qual o problema, você vê, a pessoa conhece a palavra, mas não toma posse da palavra. Aí o que aconteceu? Os filhos de sangue dele o abandonaram. Eu passei a cuidar dele junto com a minha mãe, e não era filho de sangue. No hospital, só que 3 semanas que antecederam ele ir para o hospital, eu cheguei na casa da minha mãe e eu sempre fui assim, a moda antiga, né? Bênção pai, vó, tia. Ele, bênção pai. Que eu olhei para o rosto dele, eu não vi o rosto dele, não era ele ali. Entendeu? Não era ele ali. A voz dele estava até modificada no jeito de falar. Ele falou coisas que não batiam. A sua esposa veio, me empurrou, me jogou no chão. Meu pai não tinha coragem de dar uma volta no quarteirão. O problema dele é o quê? Ele nunca tomou posse da palavra de Deus. Resumindo, ele nunca tomou posse. Se ele tivesse tomado posse da palavra de Deus, ele saberia que Deus tinha perdoado, como você o perdoou, né? E que Deus o perdoou. Olha o problema de você ouvir, é por isso que Paulo, o que Tiago diz? Não sejais somente ouvinte, mas praticante. Aí ele veio a falecer e a minha mãe, eu estava decorando o oral sim, aqui em cima, e a minha mãe ficou com ele até o último respiro dele, né? Aí minha mãe, acho que no momento de lucidez dele, acho que foi o último, minha mãe perguntou, bem, como é que você está? Ele não estava falando, ele falou assim, em paz. E ele falou, os nossos descontroles e descompensações, muitas vezes nós jogamos na conta do diabo. Olha o que diz esse versículo, Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quem que tem que vigiar? E quem que tem que orar? O Espírito, na verdade, está pronto. Tem gente que usa esse versículo para falar assim, o Espírito está pronto, mas a minha carne é fraca, por isso que eu fiz. Só pega a parte B.
Mas a parte A diz que o teu espírito está, a tua carne é fraca, mas o teu espírito está pronto. Tá? É o contrário. Tem gente que fala, o espírito está bom, mas a minha carne é tão fraca, por isso que eu fiz. Não. Ei, Eliane, você sabia que se você não quiser, você não perde? Eu não consigo vencer. Consegue, Laura. Eu não consigo vencer isso. Malandragem, sem vergonha isso. Se você não quer, você não faz. Eu não quero aquela vontade de adulterar com aquela moça. Mas se você não quer, você não faz. Eu tinha uma vontade de ir para o carnaval. Mas se você não quiser, você não faz. Viu, veja bem, não foi colocado uma árvore no jardim do Éden, no centro do jardim? Nenhum momento Deus previne Adão da serpente. Previne? Falou, Adão, tem uma serpente aí. Deus falou assim pra ele, ela é 7-1, hein? É um 7-1, fica esperto com ela. Não cai na lábia dela. Se você ouvir meia dúzia de conversa dela, você vai fazer o que ela... Deus não podia ter falado com Adão da serpente? Por que Deus não falou? Porque o maior inimigo de Adão não era a serpente, mas o próprio Adão. Se não fosse a serpente, seria outro animal, outra coisa, que ia tentar derrubar Adão. Então Adão precisava prevenir ele dele mesmo. Ei, o maior inimigo do Fernando, você sabe qual é? Quem é? Fernando. É o Fernando. Eu não falei aqui que nós temos, sempre falo que nós temos 5 inimigos? 5 inimigos. A morte, é a última a ser vencida, inclusive, né? A carne é um inimigo, certo? O diabo é outro inimigo que nós temos. Qual mais? A carne. Agora, o maior inimigo nosso é o eu. Tá? Porque o demônio, você fala, sai em nome de Jesus, ele sai. Tá? A carne você jejua. Agora, a morte vai ser vencida naquele dia. Então, o mundo é outro inimigo, não há mesmo mundo que no mundo há. Mas o maior inimigo do Fernando se chama Fernando. Esse é o maior inimigo. Então, o maior inimigo de Adão era o próprio Adão. Nisso que o senhor está falando aí, aquele versículo que fala, maldito o homem que confia no homem, é aquele que confia em si mesmo. É isso aí. Confia no seu próprio braço, não em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem não é no outro, é em si mesmo. Em si mesmo. Então, Tanto é que fala, na força do seu braço. Exatamente. Tá? Isso não mudou hoje. O grande inimigo que você tem é você mesmo. Tem coisas que você não quiser, não adianta, que o inimigo não vai querer. Quer que eu te mostre o versículo, pelo menos? Vamos lá. Já mostra já. Por isso a necessidade de fazer uma abordagem séria e responsável sobre esse assunto. Bom, abre na página 20 aí. Vamos pegar o caso de Jó. Página 20. Aí onde o ser humano à luz das Escrituras. Tá? Acharam? No livro de Jó, capítulo 7, versículo 17 e 18, há uma pergunta. Que é o homem para que tanto se engrandeças e ponha nele o seu coração? Cada manhã o viste e a cada momento o proves. O salmista também diz, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que se lembre dele, o filho do homem para que o visites? O escritor dos Hebreus, capítulo 2, versículo 6, diz, mas um certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que o lembres, e filho do homem para que o visites? Ora, a Bíblia Sagrada afirma que o ser humano é obra das mãos de Deus. O Criador, Deus, criou o homem e posteriormente a mulher, o louvor da sua glória. Na cena do Éden, demonstra o amor divino para com os seres criados, bem como pactos de cuidado estabelecidos entre eles. Ele é a coroa da criação. O ser humano, como diz Tiessen, afirma que as Escrituras declaram claramente que toda a raça humana descende de um único casal. Todos os filhos do mesmo pai têm a mesma natureza. Na teologia, há duas visões sobre o ser humano: a dicotomista e a tricotomista. A visão dicotomista é que o homem é dotado de natureza física e espiritual, sendo que a alma e o espírito são a mesma coisa. Ao passo que o tricotomista, o ser humano possui
a natureza física, espiritual, mas também a alma, tá? O homem é dotado de corpo, alma e espírito. O que você acredita? Que o homem é dicotomista ou tricotomista? E agora, hein? Tri ou dicotomista? Tri. Há muitos que creem que o homem só tem uma alma e o espírito, ou a alma e o espírito é a mesma coisa, ou alma ou espírito, tá? E eles usam os versículos para isso e também quem acredita que é tricotomista. Ora, a Bíblia diz que nós somos alma da mão de Deus, dicotomista, tá? É bom você entender isso, você vai ver muitos esses estudos na internet. Que o homem é dotado de uma natureza física e espiritual, só, sendo alma e espírito. E são a mesma coisa, alma e espírito é a mesma coisa e ele tem um corpo. Isso baseado em 1 Reis, capítulo 2, 21, quando fala que, né, a alma saiu dele, então, do menino lá. Então não fala do espírito, por não citar o espírito. E Lucas, né, fala, a alma que pecar, essa morrerá. Então, por não ter citado, mas eu penso que não é porque não citou o espírito, que o espírito não existe, tá? O versículo de Gênesis é bem claro, né? O pó mais o espírito fez a alma. Então, quer dizer, não é? Mais um. Ó, o ser humano é dotado e possuidor da mesma natureza física e espiritual, porém no âmbito espiritual existe a alma e o espírito. Quando a gente morre, para onde vai a alma? Se ele é salvo em Cristo, vai para onde? Para a terra. Alma. Sepultura. Para a sepultura? Paraíso, hein? Vai paraíso. Agora. Paraíso. Hoje ele vai junto com o espírito, tá? O que vai para a sepultura é só o corpo. A alma não desvincula do espírito, ok? Vinculado. Porque, pastor Fernando, tem aquela passagem que Jesus Cristo diz: não temia o homem que pode matar o corpo, mas temia a Deus que pode matar o corpo e a alma e lançar no... mas aí vai ser lá para o juízo final, né? No juízo final, sim. Então, essa questão da alma, ele fala, né? Pode matar a alma. Uma exemplificação aqui. Veja bem, há pontos na Bíblia que fala, quando fala de alma, está falando do ser humano completo, tá? A alma, por exemplo, aqui, essa morrerá, está falando já do ser humano na sua íntegra, tá? Como alma. Ô pastor, mas assim, espírito em grego é rote, que significa ar ou fôlego. Aí a palavra diz assim, ó, no grego não, no hebraico, e a palavra diz assim, né, o pó tornará o pó e o espírito tornará Deus. Ou seja, aquele espírito, mesmo que a pessoa seja íntegra, ele torna Deus, porque foi Deus que deu ele. Sim. Torna Deus por quê? Porque é ele que vai definir para onde vai o espírito. Para o céu, para o inferno. Porque ele que deu, então está na mão dele. E quando fala que volta a Deus, ele quer dizer que ele é o dono daquilo, né? Está na mão dele. É ele que define o que vai ser. Sim, mas nesse pensamento de quanto ao meu espírito, no caso assim, ó, a dúvida é essa. O espírito torna a Deus, o corpo ao pó, e a alma destinada onde que tem que ser isso. A alma acompanha o espírito. Entendeu? Na modo de ver. No final. E no final, como disse o Davi, a passagem que o Davi citou, a alma será lançada, que pecar, essa será lançada no lago de fogo. Aí é a alma mesmo com o corpo e tudo mais. Bom, o espírito é dotado de... Agora, em Tessalonicenses vai dizer, então, Hebreus 4,12 também, que o homem é dotado de corpo, alma e espírito. Aqui faz uma clara distinção que há três, que o homem é tricotomista, né? Ele possui corpo, alma e espírito. Existe o monismo também. O monismo é que o homem é uma coisa só, alma e corpo, espírito, tudo uma coisa só, se morrer acaba tudo. Aí não existe mais nada. Não morre o corpo, não morre, não acaba? A alma também acaba, o espírito também acaba. Tá? Mas quem pensa nisso? Os monistas. Porque é um animal, um ser vivente. Um ateu. Né? Exatamente. O ateu é um dos que cai. Bom, a página 21, tá? Veja aqui, ó, página 21. Vamos ler na página 21 aí. Não, já deu 8, bem? Ó, nós estamos só taxiando, irmãos. Daqui a pouco, logo, nós vamos entrar na... De tudo que for, aqui ó, no final da página 21 aí. Diante de tudo que for exposto, é importante
que o conselheiro desenvolva o olhar na plenitude para o ser humano. A ciência está demonstrando que a Bíblia afirma há séculos: o homem precisa de ajuda. Você acha que precisa ou não? Sim. No tocante aos aspectos físicos, lógico, precisa de um médico, e para isso recorre aos médicos, não é? Se o homem está doente, ele não vai no médico. Mas você sabia, se ele está doente mentalmente, principalmente homem, ele não vai no psicólogo? Ou no psiquiatra? Não vai. Mulher, tem mulher também, mas homem é mais difícil ainda. Hã? Agora, se você está com uma doença física, você não procura o médico na doença física? E por que uma doença emocional você não vai procurar um especialista da área, né? Porque antigamente, quem procurava psicólogo ou psiquiatra estava o quê? Endemoniado ou louco. Tá? Essa coisa para endemoniado. É uma coisa que tem que mudar. Vamos lá. Porém, tão real quanto precisa de tratamento. As questões da alma são tão necessárias quanto o cuidado do tratamento físico, quanto são as questões que envolvem o corpo material. Bom, como que... Nós vamos agora para o intervalo e nós voltamos já já, tá? Ok? Já a gente volta.